Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu trabalho na área de integração e desenvolvimento da Daruma Automação, que fica aqui na Univap, no campus Urbanova, em São José dos Campos. Estou aqui com o Denison, que é da Polimig. Nós estamos aqui gravando o quarto vídeo, este é o quarto e último vídeo, onde nós estamos dedicando totalmente para falar, desmistificar o assunto PAF, PAF-ECF. Por isso o Denison está aqui, ele conhece muito disso, faz isso todos os dias, já está desde 2008, né? 2008. Quando o PAF foi lançado fazendo. Então, sim, é uma pessoa que conhece tudo do assunto e pode nos ajudar. O objetivo desse último vídeo é esclarecer para você, o Denison vai trazer isso no detalhe, como funciona desde o momento em que você vai fazer o primeiro contato para fazer a certificação do PAF, até o momento em que você pode ir lá no seu cliente e fazer a implantação do sistema já homologado. Correto, Denison? Correto. É isso, né? Isso mesmo. Então, sim, o Denison vai esclarecer isso para vocês e ao longo desse bate-papo aqui, a gente vai tirando uma outra dúvida que possa ter ficado dos vídeos anteriores. Denison? Então, meu nome é Denison, né? Eu trabalho atualmente no órgão técnico Polimig, realizando análise de programas aplicativos fiscais e vou apresentar aqui um pouquinho onde estão nossas filiais e a nossa matriz. Hoje, atualmente, eu trabalho em Belo Horizonte, o endereço já está constante na tela, assim como o telefone. O e-mail para contato é ecf@polimig.com.br. Também temos uma de nossas filiais em São Paulo, na qual o telefone para contato é DDD 11 3151 6235 e o endereço e o e-mail estão também constantes na tela. Temos também a unidade Rio de Janeiro, na qual se encontra bem no centro da capital mesmo. O e-mail para contato é ecfrj@polimig.com.br e o telefone para contato e endereço estão constantes na tela. Em Recife, nós temos também uma unidade, que é inclusive uma das mais novas, junto com a unidade de Rio de Janeiro, e o telefone para contato é 81 3465 6755. Todos os outros dados estão na tela também. A gente veio apresentar aqui, agora nesse último vídeo, falar um pouquinho sobre o processo de homologação junto ao órgão técnico Polimig, no qual a empresa passa a fase de análise e tem todo um processo até a publicação do seu credenciamento no Estado. E aí tem todo um prazo. Então nós vamos explicar assim, cautelosamente esse processo, para tentar facilitar aqueles desenvolvedores que têm alguma dificuldade ainda e tentar amenizar um pouco esse processo. Tá certo. Denison, antes de você abrir aí o esclarecimento que você vai fazer, só dando um foco ainda na questão de unidades da Polimig espalhadas aqui pelo Brasil. Independentemente de onde eu queira, onde eu esteja no mapa, né? Por exemplo, estou lá no estado de Goiás. Se eu quiser homologar na Polimig lá em BH, eu posso. Pode. Isso aí é uma coisa que é tranquila, né? Perfeitamente. Assim, então, vocês estão situados fisicamente nessas localidades, mas vocês também permitem que não só a pessoa que está naquela mesma localidade certifique, mas também outras que estão ao redor ou até mais distantes. Correto. Depende, então, um pouquinho da preferência. Isso. O PAF-ECF, como todo mundo já sabe, tem o seu âmbito a nível nacional, ou seja, ele pode homologar em qualquer uma de nossas filiais e credenciar o seu laudo em qualquer um dos estados da unidade federada, seja do Brasil. Lembrando também que, além do atendimento que a gente faz na Polimig, a gente também tem alguma exclusividade para caso as empresas queiram atendimento em loco, ou seja, a gente pode deslocar um técnico para atender a própria empresa dentro do seu estabelecimento no estado, deixando assim um pouco o ambiente até mesmo de desenvolvimento dentro da própria empresa. Ah, tá. Então, de repente, eu tenho, sei lá, meu software é um RP, um software bastante grande, eu tenho uma equipe grande, eu tenho um servidor que eu preciso ter junto de mim. Então, para não levar todo esse aparato lá para a Polimig, eu posso fazer um modelo diferente. Eu peço que vocês venham até mim, eu como software house, eu peço, vocês vêm com o técnico que vai fazer todo o checklist, passar por todo o roteiro ali, em loco. Perfeitamente, na própria empresa. Tá certo. E tem algum custo adicional para fazer Geralmente é modelo? cobrado somente as horas de deslocamento do técnico entre a Polimig e a sede da empresa. E os dados como alimentação, hospedagem e o próprio deslocamento de passagens, de repente, de avião, se for em outro estado, ou de ônibus, se for dentro do próprio estado, igual um técnico. Ah, tá certo. E lembrando também sobre o processo de homologação, que hoje, atualmente, a Polimig tem um pacote de 12 horas.
no qual esse pacote de 12 horas, ele tem o valor de R$ 1.500. E lembrando, até mesmo interessante para as empresas desenvolvedores e também muito interessante para a própria Polimig, que se as empresas desenvolvedoras agendar com 30 dias de antecedência, ou seja, dando a gente um tempo para se reorganizar a nossa agenda, ela tem um desconto de 10%, caindo assim para R$ 1.350 o valor, ou seja, por essas 12 horas. Não quer dizer que hoje, atualmente, as empresas consigam fazer o PAF-SF dentro do período de 12 horas. Tem algumas empresas que realmente conseguem, devido ao software estar bem redondo e ter poucas funcionalidades também durante o processo. No demais, caso a empresa fale, mas 12 horas não vai dar, como é que é o processo caso eu gaste alguma hora adicional? Então aí a empresa, caso dentro do pacote das 12 horas ela não consiga terminar a fase de testes, ela pode exceder esse processo continuando com o seu processo de análise e exceder a cada uma hora dessa é cobrado o valor de R$ 125 da hora extra, que na verdade é os 1.500 dividido por 12. Que aí então, na verdade, não tem um custo adicional. Não tem um custo adicional. Não é como se fosse uma multa porque excedeu o número de horas. Não. E ela fica até terminar. Tá certo. E durante esse processo, então, ou seja, ela agendando com 30 dias de antecedência, ela também tem outra vantagem. A gente presta todo o suporte, seja via telefone, e-mail, como se fosse mesmo uma pré-análise com a gente, ou seja, qualquer dúvida que ela tiver sobre a respeito do roteiro, a gente está disposto a esclarecer essa dúvida com o desenvolvedor para facilitar ele durante todo o processo que ele vai fazer, ou desenvolvimento, ou de repente uma fase de testes dentro do processo da empresa desenvolvedora. É como, entre aspas aqui, né, uma consultoria. Praticamente a consultoria, né? Porque a partir do momento que fechou, agendou, já está certo, então a partir dali já existe uma relação comercial entre as duas empresas, a Software House e a Polimig. Dali por diante, todo o andamento vocês vão prestando esse suporte para quando chegar o dia de homologar, a coisa aconteça dentro do esperado, é isso? Perfeitamente. Né? Tá, legal. Para facilitar o lado do próprio desenvolvedor também. Já durante o próprio processo de análise, a empresa vai realizar todos os testes, ou seja, desde o teste 1 e até o último teste do roteiro, desde que seja designado ao ramo de atividade que ela faz. Por exemplo, se ela faz DAV, faz pré-venda, ela vai ter que executar aqueles testes respectivos, aquelas funcionalidades. Certo. Caso ela não execute, simplesmente a gente pularia esses testes que ficam a critério do desenvolvedor ou não, criar essas funcionalidades dentro do programa. Terminado toda a sequência de testes, é emitido um laudo técnico, que pode ser emitido em conformidade ou não conformidade, caso a empresa decida não atender um dos requisitos. Tá, mas deixa eu só entender. Então, assim, o meu PAF-SF, ele se dispõe a só fazer, por exemplo, a concomitância, e aí acho que o bloco 7 é isso, né? Isso. Que é o bloco que cuida da parte, que você tem a parte de inclusões, alterações ou exclusões nos arquivos, nos registros que nós temos na base de dados. Então, beleza. Dentro do que está previsto no roteiro para esses dois blocos, que é 1 e 7, né? Se tiver algum item não conforme, é um risco que eu, Software House, no caso para a Software House que está nos assistindo, eu posso topar correr de lá na frente o ofício dizer, olha, eu nego esta homologação. Certo. É isso, né? Isso. Vocês, Polimig, a vocês não cabe dizer que está aprovado ou reprovado. Como né? foi o processo. Isso, e aí certo. Cabe ao fisco autorizar ou não o credenciamento dessa Software House junto ao Estado. Tá. É lógico que a Software House teria todo um contexto por que não executar determinado requisito. Tá. De repente ela não atende, não é o foco do software dela, então tem todo um aparato aí perante a isso. Agora, antes de você dar o próximo passo, uma coisa que me ocorreu aqui. Se o software for assim, muito extenso e ele atende vários ramos, obviamente que essas 12 horas não são suficientes, né? Isso aí é o tempo médio estimado para um software de menor porte, né? Que vocês chegaram. Então, assim, se for bastante extenso, há como essa empresa que desenvolve o sistema, contratar de vocês não só horas de homologação, mas como também uma hora assim para fazer uma pré-homologação, para garantir que faça num tempo menor depois? Na verdade ela pode utilizar, ela compra o pacote de 12 horas. Dentro desse pacote de 12 horas, se ela quiser marcar uma data com a gente, antecipadamente, para fazer uma pré-análise, ou seja, passar todos os itens do roteiro, sem parar para corrigir, somente anotando quais são as alterações, e aí de repente ela volta com esse software para a empresa, corrige o mesmo e marca uma data para vir fazer realmente a homologação. Lembrando, começando o teste 1 novamente. Claro, mas daí no caso aí é teste a teste que vai ser feito, mas só identificando, olha, aqui ainda está errado, aqui está errado, aqui está errado. Então eu tenho um backlog dos erros, que eu vou lá para minha software house, corrijo, e daí eu venho para a homologação, mas sabendo já que
vai ser desde o topo da lista até o final de novo. novamente. Ou seja. Tá. E isso tudo dentro do pacote das 12 horas. Então vai decrementar um pouquinho as minhas horas Perfeitamente. para o dia da homologação. Certo. Aí tem, se isso acontecer no ambiente da empresa, tem a hora do deslocamento até lá, não a hora de permanência, mas do deslocamento, mais eventualmente passagem aérea, hospedagem e assim vai. Do técnico que foi até lá. Correto. É isso, né? Isso mesmo. Tá. Então, continuando o processo, é emitido um laudo em conformidade ou não conformidade. Lembrando que o laudo serve para uma conferência, né, por parte do fisco de todo como foi o decorrer do processo de análise. Ou seja, desse laudo você contém informações como parâmetros que possam existir dentro do programa, falando se vai utilizar nesse cliente para determinado ramo de atividade ou se em outro ramo de atividade. Exemplo, se o software vai funcionar com posto de combustível, se vai funcionar com bar e restaurante, certo. Se imprime o DAV em CF, se não imprime. Então tem todas essas verificações, tem todos os erros que ocorreram durante o processo de homologação descritos e que foram corrigidos. Tem algumas observações que podemos colocar durante o processo, de repente alguma, não seja uma não conformidade, mas uma observação dentro de um próprio teste, em que poderia ser interessante colocar. Tem todos os dados da empresa desenvolvedora desse programa, assim como também dados do software. Lembrando a vocês que a cada mudança de MD5, ou seja, a cada homologação que vocês forem mudar o MD5, por gentileza também mudarem a versão do programa, porque é de bastante... isso é um conteúdo, ou seja, se mudou o conteúdo do programa, consecutivamente mudou a versão. Então é interessante você já mudar, fazer esse controle de versionamento. Ok. Então, com base no laudo técnico, a gente emite esse laudo. Primeiramente, a gente encaminha ele à empresa desenvolvedora. Ou seja, para fazer uma verificação das informações constantes por parte dela. E caso haja alguma inconsistência nas informações prestadas por ela, nós iremos corrigir e reencaminhar o laudo à mesma. Até que... Deixa eu só entender, desculpa até te interromper, mas só para entender. Então, eu estou ali, eu sou o programador, tá? Certo. Eu fui até a Polimig, passei pelo roteiro, você analisando o software, beleza, passou, tranquilo. Agora, então, o que você está dizendo é o seguinte, o passo seguinte é, pega a informação da empresa que desenvolve o sistema, do próprio sistema, e isso tudo gera-se um laudo. Esta informação não é feita na hora, não dá para eu ficar ali na salinha de espera enquanto a secretária da Polimig vai lá e faz. Isso leva algum tempinho. Leva algum tempo, na média, quanto tempo? Mais ou menos vai uns 2, 3 horas mais ou menos para fazer, porque a gente tem que colocar, gerar os MD5s, conferir, então, um processo bem com calma. Eu, Software House, vou embora e depois por e-mail eu recebo essa informação. Correto. Aí eu dou uma checada nisso, se tiver tudo certinho, os dados lá, CNPJ, endereço, pessoa responsável, eu pego e devolvo este e-mail para a Polimig dizendo, Polimig, estão todos corretos os meus dados. Ou então, Polimig, esse dado está incorreto. Correto, por favor. Exatamente isso, exatamente né? isso. Então tem que voltar com essa informação. Correto. O fato de você, da Software House, receber assim, passou tudo sem nenhuma não conformidade, não quer dizer que já dá para ser instalando o software. Não. Tá. Então tem todo um processo ainda pela frente. Lembrando que é o seguinte, o laudo, às vezes a gente tem que fazer ele com calma, então a gente avisa a empresa desenvolvedora que dentro do prazo de término da análise, em 48 horas depois a gente já está encaminhando o laudo para ela. Certo. Para às vezes não ter o perigo dela precisar da publicação, a gente de repente dá uma adiantada nesse laudo. Certo. E lembrando então o processo que, enviado o laudo à empresa desenvolvedora, a mesma confere todas as informações e nos retorna as informações que estiverem incorretas, iremos corrigir e reencaminhar as mesmas, até que esteja tudo certo. Estando tudo certo, a Polimig precisa de um e-mail de confirmação dessas informações por parte da empresa desenvolvedora. Recebendo de posse desse e-mail, nós iremos providenciar a assinatura digital do laudo, que foi comprovando realmente que foi a Polimig que o fez. Certo. E com base nisso, iremos encaminhar esse laudo ao CONFAS, o Conselho Fazendário, com cópia ao desenvolvedor. A partir do desenvolvedor recebendo esse e-mail, ele solicita um e-mail ao CONFAS pedindo a publicação, ou seja, eu, desenvolvedor da empresa X, escrito no CNPJ Y, gostaria de... Tem um modelo para isso, né? Já tem mais ou menos um textinho padrão, e ela envia esse e-mail ao CONFAS solicitando a publicação. Lembrando que o CONFAS publica toda sexta-feira no Diário Oficial da União. E para que esse processo ocorra, geralmente as empresas têm que fazer todo esse processo até mais ou menos 18 horas da quarta-feira, para que ele consiga publicar na sexta-feira. Então tem que ser até amanhã da quarta para sair na sexta, publicar na sexta. Até às 18 horas na sexta para publicar, na quarta para publicar na sexta. Senão na semana seguinte. Quando muito na próxima sexta. Perfeitamente. Então assim, para exagerar um pouquinho, se eu homologo numa quarta,
tem quinta e sexta, são dias úteis, aí mais uma semana, 7 dias úteis no máximo está publicado. Está publicado. Isso é o corriqueiro, é o que você tem visto acontecer sempre. Perfeitamente. Tá, Quando e não esse processo acontece... Tá, mas aí que tá. Como isso já não depende mais de vocês, depende do Confas. Certo. Isso costuma acontecer assim, quase sempre ou quase sempre atrasa? Não. Só para quem está nos Geralmente assistindo saber. é uma, no mais tardar 2 semanas. Ah, ok. Acontece 2 semanas porque às vezes a empresa demora um pouco, tem que enviar o laudo para conferência em outro setor da mesa para conferir as informações, bater tudo certinho, retornar para a gente, então esse processo não é tão rápido. A gente também tem que ter um pouco de cautela ao fazer o laudo, lembrando que uma vez o laudo publicado incorretamente, tem que se voltar até o órgão para mudar criar um novo número de laudo, porque não pode alterar aquele laudo que já foi publicado. E aí geraremos um novo MD5, né, pois parte integrante do MD5 é o número do laudo. E aí fazer todo o processo de publicação novamente com as informações corretas. Isso num caso de querer retificar. Então o ideal é fazer com calma para não fazer 2 vezes. Não, perfeitamente. Tá certo. E aí depois de publicação no Confas, né, ou seja, no Diário Oficial da União estando publicado, a secretaria o desenvolvedor entra em contato em todos aqueles estados no qual ele trabalha, ou seja, atua com o software para os seus respectivos clientes, entra em contato com essas secretarias e pega toda a documentação necessária. A partir dessa documentação, ele vai providenciar e aí vai anexar junto a essa documentação o laudo técnico e o despacho publicado no Confas, ou seja, no Diário Oficial da União. Ok. Por parte de toda essa documentação, ele consegue, em determinados estados, credenciar o seu programa. É lógico que cada estado exige uma documentação, às vezes um pouco diferenciada, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Tá. Então, por parte dessa documentação enviada ao estado, o estado vai providenciar e vai credenciar esse programa dentro desse estado respectivo. Vai colocar lá na lista dos PAF-SF autorizados, que pode trabalhar naquele Perfeito. estado. Aproveitando, existe um valor padrão cobrado pelas secretarias estaduais, secretarias de fazenda, onde eu vou atuar lá em Minas, vou atuar na Bahia. Sei lá, é uma taxa de R$30, uma taxa de 100, ou isso é uma coisa que é totalmente diferente de um estado para outro? Não, aí já vai de estado para estado, entendeu? Tá, do credenciamento. Isso. Aí eu não Você tenho lembra de Minas quanto é, não? Não, mas eu sei que tem que pagar uma guia, não sei se é R$100 e poucos, algo do tipo. Tá. Simplesmente para formulário, entendeu? E dos demais estados eu não tenho essa informação. Tá. E é válido por 1 ano? É válido, publicação do laudo no estado, o laudo a princípio tem validade de 1 ano. Ou seja, passou esse 1 ano, então a empresa tem que voltar e rehomologar o seu programa. Isso, lembrando que também dentro desse prazo de 1 ano, a legislação possa ter mudado também. Ok. Dentro do estado, é importante ressaltar também que é o seguinte, autorizado para uso aquele software no estado, a empresa tem 1 ano, assim, a partir da data de validade do laudo, para ela alterar esse programa. Ou seja, o que a empresa tem que fazer então, caso de repente ela queira incrementar um formulário para o cliente, ou achou um bug que em meios de informática isso é normal acontecer, e aí ela precisa corrigir isso para o cliente não fique com aquela defasagem ali no seu programa, aplicativo. Então a empresa tem que entrar em contato com o estado, informando quais foram as alterações que ocorreram no seu programa, informando qual é o novo MD5 gerado pelo mesmo. E aí a Secretaria de Posse dessas informações vai verificar quais foram as alterações e dar ou não o veredito se ele pode ou não alterar e atualizar os seus clientes. Tá, então isso é de praxe para todos os estados. Perfeito. Todos os signatários aí que adotaram o PAF, né? Correto. Ok. Então, lembrando que é o seguinte, como ocorre a troca de softwares, né, de repente no cliente, tem um prazo, mas ele, a princípio, não é a partir que ele termina a homologação que ele já possa fazer isso. E sim, após o credenciamento no estado respectivo, ele verifica todas essas informações e assim envia o seu programa para ser atualizado no seu cliente. Ok, então peraí. Uma vez que eu já sou credenciado, já está rodando o meu software lá, ok? Certo. Aí tem uma alteração e eu preciso atualizar para esse meu cliente específico lá. Então eu preciso comunicar a Secretaria de Fazenda daquele estado. Depois que eles disserem para mim ok, aí é que eu vou atualizar. Não, tem alguns estados que tem um prazo. De repente você já pode atualizar o cliente enquanto você já está entrando com a documentação. Tá. E aí, então tem que entender sempre com a Secretaria de Fazenda da localidade como é que funciona para eles especificamente. Correto. Tá certo. Esse processo. Ok. Então, explicando aqui um pouco desse processo do trâmite de homologação, na verdade de análise, até o processo em publicação no Diário Oficial da União
e até o credenciamento na própria Secretaria de Estado da Fazenda. Lembrando que, para cada software atuante em cada estado, deverá entrar com uma documentação respectiva no seu estado. E assim, então, a gente finaliza esse processo de trâmite entre documentação e análise do programa aplicativo fiscal. E a Polimig, assim, tenta ajudar o desenvolvedor durante todo esse processo. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, a gente está à disposição para esclarecer para vocês. E estamos no mesmo caminho, né? Ou seja, tentando seguir o que sempre a legislação está pedindo. Tá certo. Tá certo. Obrigado, Denison. Muito obrigado. Então, pessoal, é isso aí. O Denison acho que foi muito claro, bem direto mesmo o assunto. Todo o trâmite, então, conforme ele disse, eu vou rapidamente passar aqui, desde o início do processo, que é um contato com o órgão certificador, até a publicação no Diário Oficial da União, é por conta deles. A partir de então, você recebendo a informação de que está publicado, você software house, passa a requerer essa autorização por estado, o estado onde você pretende atuar ou já atua com o seu software. Seria isso. Agradeço mais uma vez aí ao Denis que esteve conosco esses dias aí para gravar os vídeos. Agradeço a Polimig e gostaria de deixar aqui para você mais uma vez que a Polimig está presente aqui em 4 estados, tá certo? Em Belo Horizonte, aqui neste endereço que você pode ver aí no vídeo, no telefone 031 34 22 44 85. Em São Paulo, está aqui no endereço, é bem central, inclusive esse endereço aqui eu conheço. Lá o telefone é o 011 3151 6235. No Rio de Janeiro, também bastante centralizado. Aliás, vocês só escolheram endereços, ponto estratégico, né? Sim, perfeito. No centro, no 21 22 21 5132. E no Recife, lá na Boa Viagem, também bem central, no 81 3465 6755. Aquilo que vocês precisarem, tanto da Polimig quanto da Daruma, você software house, pode contar com o nosso apoio, como sempre tem contado. Obrigado.